Imagine uma questão que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, uma prisão realizada no dia seguinte sem ordem judicial, depois um cumprimento de um mandado de busca em que o policial faz o espelhamento dos dados do computador usando a função hash sem a presença de um perito. Mas não para por aí. A questão ainda quer saber de você se nas condições de sursi é possível ao juiz exigir como condição especial uma participação obrigatória do agressor nos grupos reflexivos e programas de reeducação sobre a violência contra a mulher. E ainda sem fixação de prazo específico para o cumprimento da medida. Como é que você responde tudo isso? Fica aqui comigo que a gente vai resolver junto essa questão estilo FGV, daquelas bem pesadas. Você já sabe que toda sexta-feira você responde comigo uma questão aqui no Direito Penal on estilo FGV Sebrasp de segunda fase para delegado de polícia. Então, esse tipo de conteúdo está te servindo, já clica aqui no curtir, segue o canal e encaminha para aquele seu amigo que está na mesma estrada que você, querendo ser delegado de polícia. Vamos ver essa questão de hoje aqui comigo. Olha lá. O Ministério Público oferece denúncia contra Tício pela prática de lesão corporal qualificada no âmbito de violência doméstica, artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, contra sua ex-companheira, Regina. Consta nos autos que no dia seguinte ao crime, sem que houvesse qualquer perseguição policial ou situação de urgência, agentes de polícia compareceram à residência de Tício e efetuaram sua prisão em flagrante. Na ocasião, os policiais apreenderam o celular do investigado e, sob a alegação de que Tício fornecera a senha voluntariamente, acessaram as conversas de WhatsApp. Posteriormente, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado para o escritório de Tício, um agente policial realizou o espelhamento de dados de um computador utilizando a função matemática hash, sem a presença imediata de um perito oficial. Ao final da instrução, Tício foi condenado a 2 anos de reclusão. O magistrado concedeu o sursi pelo prazo de 2 anos, impondo como condição especial a participação obrigatória do agressor em grupos reflexivos e programas de reeducação sobre violência contra a mulher. A defesa insurgiu-se, alegando que tal condição carece de previsão legal obrigatória e que a sentença não fixou prazo específico para o cumprimento da medida. E aí vamos ao que o seu examinador quer saber. Temos 3 pontos aqui. Na qualidade de delegado de polícia, analise o caso e responda fundamentadamente. Primeiro, a prisão em flagrante de Tício e o posterior acesso aos dados do celular são lícitos? Analise a eventual contaminação das provas sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada. Segundo tópico, é válida a coleta preliminar de dados informáticos realizada pelo agente policial durante a busca e apreensão? Discorra sobre a eficácia da função matemática hash na preservação da cadeia de custódia. Terceiro, a imposição da frequência a grupos reflexivos como condição do sursi em crimes de violência doméstica é legítima? Tal medida exige fundamentação exaustiva e prazo específico na sentença? Então, o seu examinador quer saber tudo isso de você e você tem que ter lido o informativo jurisprudencial número 891 do STJ para responder essa questão, porque é uma questão que aborda exatamente 3 julgados importantes que aconteceram lá. Vou deixar aqui para vocês no card do vídeo um informativo jurisprudencial on que eu analiso esse informativo em relação a esse terceiro tópico, sobre a imposição aqui da frequência a grupos reflexivos como condição do sursi em crimes de violência doméstica. Dá uma olhada lá depois. Como sempre, a gente copia aqui, vem aqui embaixo, escreve resposta, e aí, ficou tudo maiúsculo, resposta, e aí a gente cola os tópicos para que a gente possa ir respondendo um a um e abordando com toda certeza tudo que o seu examinador quer. A gente já sabe que a gente lá na hora da prova precisa voltar lá no enunciado para marcar aqueles pontos que saltam aos olhos, que você percebe que está ali, que é ali que você precisa se atentar para as informações dadas pelo seu examinador, que é isso que ele vai querer saber. Então, a primeira coisa aqui que salta aos olhos é que a prisão foi feita no dia seguinte ao crime. E aí, até aí, tudo bem, se fosse só isso, é possível, em diligências ininterruptas, que a prisão em flagrante seja feita mesmo no dia posterior ao crime. Mas o seu examinador, ele vai marcar para você
que, sem que houvesse qualquer situação de perseguição policial ou de urgência. Então você já sabe que isso daqui vai transformar essa prisão em uma prisão ilícita, tudo bem? Compareceram lá e efetuaram a prisão em flagrante, um flagrante ilícito, né? Na ocasião, apreenderam o telefone do investigado e aí alegaram que ele forneceu a senha voluntariamente e acessaram as conversas de WhatsApp. Olha, você já sabe que todas as diligências posteriores a uma prisão ilícita, elas são ilícitas por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, toda essa parte aqui que fala do acesso às conversas, ele até tenta te enrolar, dizendo que houve ali um fornecimento voluntário da senha do WhatsApp, mas você já sabe que isso daqui também é ilegal. Só que, posteriormente, aí temos um mandado de busca e apreensão, e aí a gente tem que ficar atento a isso, e sabermos que aqui existe sim uma ordem judicial, autorizando buscas para o escritório do Tício, e aí vai falar para a gente, aqui que está o X da questão, que um agente policial realizou o espelhamento de dados de um computador utilizando essa tal dessa função matemática hash. Para quem é do direito, geralmente matemática causa arrepios, não é isso? A gente toma um Polaramine para falar a palavra matemática. Olha, sem a presença de um perito também é algo que deve ser de alguma forma relevante. Se você lê o informativo 891 do STJ, você já sabe o que é a função matemática hash, você já sabe que não é necessária a presença imediata de um perito oficial, mas vamos trabalhar esses assuntos na hora de respondermos aos tópicos da questão, fiquem tranquilos. Eu estou passando aqui para a gente ver o que é que se destaca no enunciado e que a gente precisa ficar atento e levar para as nossas respostas. Depois ele fala sobre a concessão do sursi num prazo de 2 anos, mas com essa condição aqui da participação especial, da participação em grupos reflexivos e programas de reeducação sobre a violência contra a mulher, mas diz que a defesa dele se insurge e alega que essa condição não tem previsão legal e ainda que a sentença não fixou um prazo específico para o cumprimento da medida. Está tudo lá no 891, informativo 891 do STJ. E aí vamos então iniciar aqui a resposta à prova. Vamos lá, vamos começar aqui nosso primeiro tópico. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a prisão ilegal de Tício, que não estava em situação flagrancial. É a primeira coisa que se pergunta e é assim que a gente começa a resposta. Então, a gente pode dizer assim, que no tocante à diligência policial, a prisão em flagrante de Tício é ilegal, uma vez que a abordagem ocorreu após uma vez que a abordagem ocorreu após os fatos, mas apenas no dia seguinte, sem que houvesse situação autorizadora da prisão em flagrante. Aí você vai lá e mostra para o seu examinador que você sabe que isso está no artigo 302 do Código de Processo Penal, beleza? Vamos subir aqui para poder não... E vamos descer esse monte de coisa aqui também para não embolar a nossa vida. Aí vamos continuar aqui agora para a gente responder a segunda parte aqui, né? Que se o posterior acesso aos dados do celular são lícitos e eventual contaminação das provas sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada. A gente recorre aí à fundamentação lá do informativo. Então você pode começar dizendo que assim, ó, o STJ, no informativo 891, entendeu que a ilicitude da prisão contamina todos os atos investigativos que dela derivam, incluindo o interrogatório e os dados extraídos do celular apreendido.
não é isso? E do celular apreendido. Então, aí agora o quê? Pô, mesmo se tiver consentimento do indivíduo para aquela análise, já que prisão é ilegal. Então vamos colocar isso aqui, ó, ainda que tenha havido consentimento do investigado para o acesso para o acesso aos dados do telefone. Tudo bem? Aos dados do telefone. Aí aqui você vai ter que falar necessariamente da teoria dos frutos da árvore envenenada, porque isso está expresso na questão. Então não deixe de tocar no assunto da teoria. Apesar da resposta estar correta até agora, o examinador foi específico. Ele quer que você use os conhecimentos que você tem sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. E aí você precisa saber a fundamentação legal dela, 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então a gente pode colocar aqui assim, ó, incide a teoria dos frutos da árvore. Depois eu vou corrigindo, tá bom? Melhor. Envenenada. Artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Pois o acesso, aí você vai explicar a teoria, né, aos dados possui nexo causal direto com a segregação ilegal, com a prisão ilegal, com a segregação ilegal. Tudo bem? Então, assim a gente mata aqui o nosso primeiro ponto, que é saber se a prisão e a de Tício e o posterior acesso aos dados são lícitos. Você disse que não, disse por quê, e pediu para analisar a contaminação das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora a gente vai chegar no segundo ponto. Vamos responder aqui agora essa questão ligada à coleta preliminar de dados informáticos, né, realizado pelo agente policial durante a busca e apreensão, discorrer sobre essa eficácia da função hash na preservação da cadeia de custódia. Isso também está no informativo 891. Então a gente pode dizer assim, ó, quanto à prova digital, a atuação do agente policial no cumprimento, veja que ele estava cumprindo um mandado de busca, né? No cumprimento do mandado, mandado de busca é lícita. Quem viu o último episódio do Responda Comigo, o primeiro episódio, já viu que, assim, eu gosto de pegar as questões e já jogar logo para o examinador a resposta que você sabe. Ele está perguntando se é válida essa coleta preliminar de dados informáticos, né? Então, quanto à prova digital, já fala logo, é lícita. O examinador vai estar lá cansado, cheio de prova para corrigir, um monte de coisa, o espelho na mão, sua prova e a de centenas de outros candidatos na outra. Então preste atenção, você precisa ser objetivo, dizer logo o que ele quer ouvir para que ele continue lendo a sua resposta. Isso funciona na prática. Eu aplico isso com meus mentorados aqui. Esse modelo de aula é o que eu uso na minha mentoria. Aliás, se você quer um direcionamento para ser delegado de polícia, clica no link, entra no grupo, a gente marca uma call, eu converso, vejo o seu nível, a gente faz um nivelamento, uma anamnese, e aí a gente estuda um plano específico para o seu caso, para eu te acompanhar até a aprovação. Entra lá no grupo, o link vai estar aqui nesse vídeo e está também na bio do canal, beleza? Vamos lá, quanto à prova digital, a atuação da agente policial no cumprimento do mandado de busca é lícita. O policial pode realizar a verificação e a coleta preliminar de dados em dispositivos informáticos sem a presença imediata. Foi isso que decidiu o STJ, né? Imediata do perito oficial. E por que isso? Porque a apreensão do aparelho pressupõe ali o acesso aos dados, não é isso? Pressupõe o acesso aos dados. Foi isso que o STJ decidiu. Então você já fala aqui para o seu examinador. Pressupõe o acesso aos dados. Limitando-se
Aqui é tudo do informativo. Limitando-se à fase inicial, o quê? A verificar se o aparelho tem informações ligadas ao crime. Então, a verificar se o aparelho possui informações ligadas ao fato criminoso. Beleza? Então, o que é a função hash? Né? Pessoal, aí tem que ler o informativo 891, assistir nas quartas-feiras, 19 horas, os informativos jurisprudenciais on que eu trago aqui. É muito importante, as bancas têm cobrado muito esses informativos, inclusive com esses termos, com essa função hash. O que é essa função hash? Porque ele pergunta especificamente, ó, discorra sobre a eficácia da função matemática hash na preservação da cadeia de custódia. Essa função hash nada mais é do que um algoritmo alfanumérico, aquele monte de número que vai criar ali uma espécie de impressão digital naquela evidência, para comprovar que aqueles dados colhidos foram naquele momento, representam um espelhamento rigoroso e idêntico, nada foi acrescentado, nada foi retirado daquele computador. Existem alguns cuidados que a gente deve ter. Por exemplo, quando a gente apreende telefone com busca e apreensão, é imediatamente colocar o telefone na função avião e guardar no saco de provas, que tem uma numeração, para preservar a cadeia de custódia. A perícia é que vai abrir aquele aparelho, certo? Mas imagine que você chega na casa em uma situação que você está investigando ali crimes contra a criança e adolescente, por exemplo, envolvendo violência sexual. Aí você tem um computador desktop ligado. Só de você desligar aquele computador, você pode produzir algum tipo de alteração. A gente não é perito de informática, a prova é para delegado de polícia. Então, o que deve ser feito? Deve ser utilizada essa função hash aqui para gerar essa impressão digital, e aí depois, sim, o aparelho é desconectado, e nem desligado não, ele é só desconectado da tomada e encaminhado para a perícia, mas aí fica marcado ali aquela função hash. Então, a gente tem que falar sobre ela aqui na nossa resposta. A gente pode começar dizendo que a utilização da função matemática hash, assim, né? Hash, em inglês, é um instrumento hábil, é um instrumento hábil suficiente para garantir a integridade. É importante esse termo. É isso que foi usado na decisão, e é isso que você tem que colocar lá. E outro termo que foi usado foi a auditabilidade, ou seja, é possível auditar aquela prova, certo? A defesa pode fazer uma auditoria e vai ver que realmente não houve inserção de dados após a busca e apreensão. Muito importante preservar a cadeia de custódia. Estudem isso. Estudem cadeia de custódia, é um tema que está muito em alta hoje em dia, e é preciso que você vá para a prova entendendo bem isso. Então, e a auditabilidade da evidência, né, do aparelho lá, da evidência, assegurando a rigidez, ou seja, a integridade, né, da cadeia de custódia. Beleza? Com isso, acredito que tenhamos respondido sobre a validade dessa coleta preliminar de dados e sobre essa eficácia da função hash. Matamos, então, o segundo tópico. Vamos agora aqui para o nosso terceiro tópico, que pergunta sobre essa imposição. O cara foi condenado, mas uma pena baixa, e o juiz impôs. O Sursi estava lá também no informativo 891. Card já está aí para vocês sobre o nosso informativo jurisprudencial da semana passada, que eu analisei exatamente esse julgado aqui. Então, a gente tem que dizer assim, olha, relativamente às condições da suspensão condicional da pena, a imposição de participação em grupos reflexivos, depois eu conserto, reflexivos. Vocês têm toque como eu, que não conseguem ficar esperando? Aqui está errado o quê? A crase, né? Eu botei a crase para o lado errado. Então, reflexivo, errei tudo, não sei o quê. Relativamente às condições de suspensão condicional da pena, a imposição de participação em grupos reflexivos é legítima, foi o que considerou o STJ, e constitui, e aí vem um pulo do gato, que você vai mostrar que sabe pra caramba, um poder-dever do magistrado. Então, em caso de violência doméstica. Assista lá o informativo para você entender quais foram os fundamentos do STJ
para decidir que não é só um poderá, é um poder-dever do magistrado. E o STJ fez isso com base, aí você vai dizer aqui agora qual é o fundamento, né, que foi utilizado, com base nos artigos 79 do Código Penal e 152, parágrafo único da LEP, a medida possui caráter pedagógico e preventivo. Os dados mostram que apenas 5% dos indivíduos que se submetem a esses programas voltam a delinquir, né? Eles não reincidem, a maioria. Fora desse grupo, a média é de 65%. Então, com base nesses artigos, a medida possui caráter pedagógico e preventivo, visando interromper o ciclo de violência doméstica. Certo? Agora, sobre o que falta aqui agora a gente falar, ó, sobre tal medida exige fundamentação exaustiva e prazo específico na sentença, o STJ falou especificamente sobre isso no julgado. Então, se você leu o julgado, você já sabe que não, né? Que a ausência. Eita. Ausência de prazo específico. Ausência de prazo específico ou de fundamentação exaustiva na sentença não anula a condição estabelecida. Por quê? Aí o STJ disse, pois os detalhes podem ser fixados na audiência admonitória ou na fase de execução da pena. Né? O juízo da execução é que pode fazer aquilo ali. Então, pessoal, ó, a nossa questão ficou abordando tópico por tópico. Você já percebeu que é importante você ler lá o informativo, você acompanhar o informativo de Jurisprudencial 1. Na semana que vem, sexta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui de volta. Eu vou tentar trazer uma questão para vocês que envolva o marco legal do combate ao crime organizado, uma lei super nova e que com certeza vai cair em provas, bem complexa. Tem um curso gratuito, segundas-feiras, 19 horas, vai ao ar uma aula analisando toda a parte de direito material, com a profundidade que você merece. E eu tenho um curso também com 30 questões sobre o marco do combate ao crime organizado, que você pode acessar aqui e treinar o seu conhecimento, assertiva por assertiva analisada, material de apoio, tudo bem direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no like, faz um comentário, isso estimula e ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas que estão na mesma caminhada. Vamos que vamos. Bons estudos, fiquem todos com Deus e até a próxima.